Eu queria abrir, o Espírito Santo, trazer luz. Quando eu digo trazer luz, é trazer entendimento da palavra de Deus. Amém? A respeito de algumas coisas. Né? Tudo é pela fé. Por exemplo, quando eu sou fiel a Deus, quando eu sou fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, quando eu sou fiel, eu estou sendo pela fé. Amém? Glória a Deus. Porque tudo é pela fé. Então, a ceia do Senhor é um ato de fé. Muitas pessoas não sabem, nem entendem por que é a ceia. Por que a ceia? Quem estabeleceu a ceia do Senhor? Por que devemos tomar a ceia do Senhor? Você já parou para pensar nisso? Não é? Em algumas igrejas a pessoa vai lá, faz a fila e participa da ceia. Sem entender nada. As pessoas nem entendem para que serve a ceia. Qual é o significado da ceia? Qual é o significado do pão? Qual é o significado do pão? No livro de Mateus, pronto, agora você pode colocar, porque eu quero ser guiado pelo Espírito. Foi capítulo o que eu disse? 28, né? Versículo 26 foi o primeiro lugar onde Jesus ele estabeleceu a ceia. Ó, capítulo 28, versículo 26. Mateus 26, versículo 26. Mateus 26, versículo 26. Todo mundo olha para a tela aqui, ó. Porque eu tenho que entender. Porque às vezes eu estou perdendo, irmão, os benefícios que Deus preparou para mim. Lembra que eu estou no propósito da oração em línguas, ensinando sobre a importância da oração em línguas, só que eu não posso falar hoje por causa da ceia. Não é? Existe um propósito na oração em línguas. Existe, presta atenção, irmã Islaiana, existe benefícios para quem ora em línguas. Eu não estou ensinando? Aí, quando eu começo a entender, para que oração em línguas? Uma oração que ninguém entende. Está escrito na Bíblia, né? Falarão línguas estranhas. Não está escrito? É um dom que Deus deu, que é no nosso espírito, que a gente fala na hora que quer, no momento que quer. Quando você aceitou Jesus Cristo, nasceu de novo. Depois eu posso falar sobre o novo nascimento. É o tremendo, irmão. Tem que entender o que é nascer de novo, irmão. Se tem uma coisa que a gente tem que entender, é o que é nascer de novo. Não é? Porque um homem de Deus, o meu pai na fé, com 16 anos de idade, ele teve problemas no coração. Eu creio que era câncer, pelo que ele diz. O médico deu alguns dias de vida a ele. Ele já estava consciente, é tanto que o corpo dele paralisou todinho, ele ficou na cama todo paralisado. Aí ele disse, já que eu não tenho tempo de ler o Antigo Testamento, eu vou ler o Novo. Aí ele pedia, alguém botava a Bíblia em cima dele assim, e ele só conseguia folhear assim, ó, ele não se mexia, conseguia folhear. Irmão, o diabo é tão sujo, irmão, que o diabo faz a gente escutar coisas, às vezes para atrapalhar, para distorcer os pensamentos nossos. Você sabia disso? Às vezes, por exemplo, eu estou pregando aqui, eu posso estar pregando aqui, às vezes o cabo vai e entende tudo ao contrário. Entendeu tudo ao contrário. Aí fica chateado e fica com raiva. Entendeu? Porque o diabo tem esse poder. Se a pessoa não tiver com o coração aberto, ele pode fazer a pessoa compreender errado. Eu digo isso porque acontece muito isso na igreja. Né? Exemplo da irmã. A irmã estava com ódio de mim, raiva. E eu nem sonhava. Vim saber um dia desse que ela tinha me dito ali. É o diabo que faz isso. Meu pai na fé, ele disse que
ele lê na Bíblia, né? De repente, a morte chegou. E ele, quando a morte chegou, ele começou a cair num buraco. O espírito dele começou a cair num buraco. Um buraco. Você pode olhar, a maioria das pessoas que tem experiência pós-morte, né, que Deus ainda permite voltar, a maioria das pessoas, elas contam duas experiências. Uma, né, num túnel, chegando uma luz e se aproximando, e outras caindo num túnel escuro, não vê nada. E o meu pai na fé começou a cair nesse buraco. Não era o corpo dele estava morto lá no quarto. Né? O coração parava, porque ele estava para qualquer momento morrer. 3 vezes o coração dele parou, 3 vezes, se eu não me engano, 3 ou foi 2, ele saiu de dentro do corpo dele. Uma das vezes, irmão, ele começou a descer no buraco, desceu, e ele gritava, porque ele era crente. Ele era crente. Porque crente é uma palavra só. Eu sou crente. Estuda o significado das palavras. Eu sou crente. O que é crente? Crente é aquele que crê. Mas só ser crente não basta. Só ser crente não basta. Às vezes fica aquele desentendimento, né? Por exemplo, entre os católicos e os evangélicos. Os católicos dizem, porque eles querem ser crente. Aí os evangélicos, já diz outra palavra daqui para lá. Né? Aí eu pergunto, nós somos crentes porque cremos. E os católicos são crentes também, porque eles creem em Jesus. Qual é a diferença? Então são crentes, irmão. E só pelo fato de ser crente, tanto faz católico como nós aqui. Que tudo, na verdade, são cristãos. Tudo é uma coisa só, é cristão. Tudo é cristão. Mas o fato de ser crente ou ser cristão, irmão, não garante a salvação de ninguém. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Não garante não, irmão. Se fosse assim, não garante. Quando meu pai na fé começou, o espírito dele cair, que ele morreu, ele ficou o corpo dele lá no quarto, né? Ninguém viu, né? E ele foi caindo, ele gritou. Eu contei já isso muitas vezes aqui nessa igreja, mas sempre eu conto. Eu estou falando que o Espírito coloca no meu coração agora. E ele gritava e ele dizia, meu Deus, eu sou batizado nas águas. Eu tomo a santa ceia. Sabe qual era a resposta? Nenhuma. E sabe para onde o espírito dele estava descendo? Para as portas do inferno, para o abismo. Só que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele disse que do nada, ele escutou em cima, como um estrondo. Ele caindo, né? Caindo desesperado. Ele sabia que estava indo ao inferno, né? E clamando a Deus. Do nada ele escutou um estrondo. Ele sabia que era a voz de Deus, mas não entendeu nada. E de repente ele foi sugado de novo para cima. Deus trouxe ele de volta. E ele voltou para o corpo. Uma das vezes, presta atenção, uma das vezes que ele relata, ele disse que quando ele morreu, que foi descendo, uma das vezes que ele voltou, Deus permitiu ele voltar, ele ficou de frente do corpo, e ele mergulhou sobre o corpo, se eu não me engano, ele diz, ele entrou pelos dedos da perna, aí o corpo voltou. Irmão, aí ele entendeu. Ele disse, Senhor, estou entendendo. Só a ceia, só o batismo não vai me dar a salvação. O que vai me dar a salvação, ele lembrou daquele texto da Bíblia, nascer de novo. Diga comigo, nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos era tipo vamos colocar ele era um sacerdote, tipo um padre, um pastor, alguém intelectual, conhecedor. E Jesus disse a Nicodemos, você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. E Nicodemos disse, o que é isso? Eu tenho que entrar para o corpo. Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Não, irmão. Jesus foi ter que explicar isso a Nicodemos.
o que era nascer de novo, para poder ele entender. Quando o meu pai na fé voltou da morte, ele orou de coração e pediu perdão a Deus. Ele orou de coração. Não sei se ele pediu perdão. Sei que ele entregou de coração a vida dele ao Senhor. Ele não estava mais nem com medo da morte. A morte podia até vir, mas ele não estava, mas ele estava seguro agora. E na terceira vez que ele morreu, como ele estava no quarto, ninguém via, né? Terceira vez que ele morreu, em vez dele descer, o espírito dele começou a subir. E ele viu os telhados da casa, ele viu tudo e começou a subir. Aí o Senhor disse assim: volte, porque eu tenho um propósito para cumprir com você ainda. Diga glória a Deus. Então, um ponto interessante, irmão. Nascer de novo. Nascer de novo. Irmão, é igual assim, vamos colocar assim. Tem aqueles cavalos que correm, aqueles cavalos de corrida, que são caros. Não são caros aqueles cavalos? Vocês não sabem o tratamento que eles recebem. É tratamento que eu acho que poucos de nós têm aqui. Eu acho que ninguém tem aqui. É tratamento show mesmo. Eles tratam o cavalo, preparam, eles treinam o cavalo, porque é cavalo de corrida, aqui dá milhões a eles. Eles fazem o melhor. Dá as melhores rações, tudo. Dá banho, é o maior ajeitado do mundo com aqueles cavalos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você pegasse uma mula e dissesse ao melhor treinador, dissesse: treine essa mula como você treina esse cavalo, porque eu vou botar essa mula para correr. Ela podia receber o melhor treinamento, podia ficar linda a mula, mas quando fosse na hora de correr, ela permanecia uma mula, ela não saía do canto. Era ou não era? Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Diga glória a Deus mais alto. Isso, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma pessoa que não nasceu de novo, interiormente, o seu espírito não nasceu de novo. Eu não estou chamando ninguém de mula aqui não, irmão. Mas é como uma mula, irmão, não sai do canto. Está entendendo? Não sai do canto. Você pode receber o melhor treinamento, as melhores instruções, mas se morrer vai para o inferno. Adiantou alguma coisa? Não adiantou de nada. Olha para seu irmão e diga: por isso que você não deve se enganar. Não se engane. Não se engane. O fato de você estar aqui dentro, irmão, não quer dizer que você morreu hoje vai para o céu, não. O seu espírito não é para o paraíso, porque existe o paraíso. Está escrito na Bíblia. Amém? É necessário ter um encontro com Deus. Nascer de novo. É por isso que às vezes tem pessoas dentro da igreja e nós estamos adorando, nós estamos louvando, e aquele negócio gostoso. Quando eu olho para a pessoa está assim. Nós aqui, por que não nascer de novo, irmão? Acha estranho, tudo é estranho. Falar em línguas é estranho, tudo é estranho. Não é assim? Quem já foi assim? Quem não já disse que crente era bode? Olha os bodes ali, os bodes gritando. Acho que quase todo mundo aqui já disse, não disse? Porque não entende. Não nasceram do Espírito. Estão entendendo? Irmão, o Senhor está falando a nós hoje aqui algo. Que isso não está resumido aqui. Está resumido a uma vida eterna. Repita comigo. Uma vida eterna. Diga de novo. Uma vida eterna. Eu não sei porque está vindo muito aqui na minha cabeça como uma visão. Eu não posso citar nomes de igreja, irmão. Por isso que o profeta,
profeta de Deus, ele só entra no ministério de profeta, irmão, ele tem que ter passado muito tempo. Porque ele recebe revelações de Deus que às vezes não é para falar, não. Às vezes não é para falar. Por exemplo, ele me mostrou algo aqui, eu posso falar, mas não posso dizer o nome da igreja. Mas se fosse outra pessoa, poderia dizer o nome da igreja aqui e escandalizava o evangelho. Né? Como foi dito aqui, nossa luta não é contra as pessoas, é contra Satanás. Mas eu vi um rebuliço numa igreja, irmão, agora. E pessoas lá, indo lá, congregar lá, mas ao mesmo tempo tá lá dentro, ao mesmo tempo o coração delas estão no mundo. O coração delas estão nessas coisas passageiras. São pessoas que às vezes estão por causa de um grupo teatral, de alguma coisa assim, de um envolvimento. Churrasco que faz, não estou falando dessa igreja, não estou falando assim, na visão. De pessoas que estão ali por causa de um churrasco que tem toda semana, que o pastor faz muito evento, que tem um futebol, tem isso. Eu não sou contra isso. Mas eu estou falando de pessoas que estão envolvidas, mas verdadeiramente não nasceram de novo, irmão. Como é que vai ficar a situação dessas almas se morrer? Hein? Se você morrer hoje, como é que vai ficar a situação da sua alma? Pergunta para seu irmão, como é que vai ficar a situação da sua alma? Hein? Hein? Pega isso aí. Hein? Hein? Como é que vai ficar? Não é verdade, irmão? Esses dias Deus falou comigo sobre você, sobre o irmão Anderson. Isso, olha aí a unção do profeta. Irmão, Deus falou tremendamente comigo sobre Anderson. O diabo ia matar ele. Era. Encostou ali, desligou, mas está ligando já. Quando Anderson tocava para o mundo, irmãos, o diabo estava preparando uma isca para Anderson. E o diabo ia matar ele. Havia um desejo no coração de Anderson de servir a Deus. Esse desejo que estava no coração dele fez com que os anjos de Deus fossem liberados para cuidar dele. Mas o Senhor disse no meu coração, sabe como? Isso é até bom falar agora, né? Porque o Espírito Santo vai alertar ele. Que o diabo ia trazer muitas propostas para ele. Muitas. E muitas tentações para você sair da direção. E o Senhor me mostrou que você morria se você saísse. Porque Deus te livrou da morte. Deus te livrou. Pode perguntar a ele ali se ele não passou pela morte. Não passou? Antes passou pela morte. Passou pela morte. A última vez, antes convertido, a última vez que ele ainda tentou, novamente Deus protegeu ele. Não foi antes? Novamente. Mas a última vez que antes passou, só foi um alerta. Para Deus dizer assim, olha, foi porque eu chamei você, não saia mais da minha direção. Entendeu? As coisas não acontecem por acaso não, irmão. As coisas não acontecem por acaso. Às vezes as pessoas pensam, ai, fulano morreu, tão novinho, o bichinho. Não é por acaso não, irmão. Às vezes Deus já tem alertado, Deus já tem chamado, o Espírito Santo já tem batido na porta, já tem falado ao coração, mas a pessoa não ouve. Não ouve. E o fato de não ouvir a voz de Deus se dá mal, irmão. Se dá mal. O que Deus está falando hoje aqui é palavras que nos guardarão de uma eternidade no inferno. Deus está nos guardando, irmão, do inferno. Da eternidade no inferno. Eu não quero nem pensar, nem passar na minha cabeça de um dia sair da presença de Deus. Nem passar essa ideia. Nem passar na sua cabeça. Porque quando começa a vir esse pensamento, viu? De sair, de desistir, de parar, sair da igreja,
porque ficou triste por causa disso ou daquilo, quando vinha esses pensamentozinhos aqui na sua cabeça, pode ter certeza que é os primeiros pensamentos de morte gerando dentro de você. Porque eles geram em pensamentos, até o diabo conseguir você tomar atitudes nos pensamentos que ele te deu. Primeiro vem os pensamentos, para depois vir as atitudes. E quando os pensamentos vêm, irmão, quem é de Deus, sabe que o diabo está falando, e diz assim: eu me posiciono contra esse pensamento maldito. Eu me posiciono contra esse pensamento maldito e ordeno que saia da minha mente agora, em nome de Jesus. Ele não aceita, irmão. Ele não aceita. Olha para você, irmão, e diga: a maçã está na sua casa, mas você come se quiser. Você não é obrigado a comer. O pecado, diga para seu irmão, o pecado está à sua porta. Você comete se quiser. Se quiser. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse som está muito alto e a gravação não fica boa. Glória a Deus. Mas é aqui, ó. Amém? Diga: Deus é tão bom, irmão, que Ele providenciou um escape para nós, para perdoar os meus pecados. Irmão, nós não vamos deixar de pecar. Nós vamos pecar porque nós somos falhos. Mas nós não podemos planejar o que vamos pecar. É igual assim, você faz um jejum. Presta atenção, você faz um jejum, é treinamento, viu? Você faz um jejum, você diz: hoje eu não vou tomar café não. Justamente no dia que você não vai tomar café, você sai de casa, vai na casa da sua mãe, e quando você chega lá, sua mãe de ano em ano compra uma peça de queijo. Mas porque você disse que ia jejuar, sua mãe está com uma peça de queijo, hambúrguer, pão assado, e não dá tempo você chegar na porta de casa. Parece que o cheiro entra. Ai, meu Deus. Você está assim, maravilhado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aí entra maravilhado, né? Por quê? Aí você diz assim: rapaz, bicho, não vou comer só hoje. Aí você come. Aí quando você come, meu irmão, você fica com a sensação de tristeza, de arraso, de arrependimento. Você se sente a pior pessoa do mundo. Isso é o pecado planejado. Estou simulando o jejum para te mostrar quando nós pecamos planejando. O pensamento vem, agora se você vai praticar ou não, a decisão é sua. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Aplauda Jesus. Agora, olha, voltando para a ceia, muitas pessoas não sabem o que é a ceia. A ceia, na verdade, irmão, eu comecei a entender, não é para nos condenar. A ceia é um remédio. Quem sabia disso? Eu comecei a refletir e imaginar sobre isso. Né? Você nasceu de novo. Você entendeu a palavra. Você ama Jesus. Deus é tão bom, irmão, que não tem antibiótico melhor do que esse suco de uva aqui, ó. E esse pão. Não tem antibiótico que vai desinflamar o que tiver inflamado em você. Não tem. Amém, igreja? Não tem antibiótico melhor. Não tem remédio melhor do que a ceia. Porque na verdade a ceia... Aí o cara diz: não, mas olha, eu não posso tomar a ceia não, porque o pregador pregou lá e se eu tomar a ceia eu vou morrer. Aí o cara já está com fé que vai morrer e morre mesmo quando tomar a ceia. Rapaz, quando Jesus tomou a ceia, capítulo 26. Então, lê aí, ó. Enquanto Jesus tomou o pão,
Abençoando, partiu, deu aos seus. Todo mundo lendo, vamos lá, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. Primeiramente eu tenho que entender que ele estabeleceu a ceia, porque isso representa, pão representa o corpo de Cristo, o suco de uva representa o sangue de Cristo derramado, e ele diz: faça isso em memória de mim, porque toda vez que eu tomar, eu estou lembrando que eu estou em um pacto de uma nova aliança, onde eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, e onde Satanás não tem autoridade sobre a minha vida. Nem doença, nem enfermidade, nem espírito de morte. Aí toda vez eu me lembro disso. Foi para isso que ele deu. Aí muitas pessoas, não, eu não posso dizer, tu pode, tu não pode. Tu pode, tu não pode. Quando Jesus instruiu a ceia, ele tomou a ceia, a Bíblia diz. Quem estava lá? Os 12 apóstolos. Não é? Inclusive o traidor. Judas estava lá participando da ceia. E tomou a ceia. Diga glória a Deus. Judas tomou a ceia. Jesus não impediu. Os outros discípulos, tudinho abandonaram Jesus, mas ainda tomaram a ceia. Amém? Em Coríntios capítulo 11, abra aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo, bota aí o versículo 28, versículo 29. Primeiramente, quando Paulo estava explicando sobre a ceia, presta atenção. Paulo não falou questão de quem estava pecando, quem não estava pecando, não. Diga: a ceia me fortalecerá para eu resistir o pecado. Repita comigo: a ceia é remédio para o meu corpo, para combater doenças. Diga: a ceia é remédio para o meu corpo. E nem um caroço desenvolve dentro de mim. Diga: nem um caroço desenvolve dentro de mim. Diga, levanta a mão as mulheres. Diga: nem caroço de mama desenvolve em mim, porque eu tomo a ceia do Senhor. O Senhor disse assim: nós temos que tomar a ceia pela fé, irmão. Não é pensando que eu vou tomar para eu morrer, não. A ceia é a vitamina que nos fortalece. Repita comigo: a ceia é a vitamina que me fortalece. Aí, se a gente estudar, irmão, o capítulo todinho de Coríntios 11, às vezes a pessoa interpreta uma coisa, diz assim, é como é que você pode, você não pode, não é? Porque todo mundo é indigno. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus veio para quem? E para os indignos, não foi? Amém? Diga: eu tomo a ceia, eu não mereço, mas foi Ele que me escolheu. Repita de novo: eu não mereço, mas Ele escolheu. Ele me amou primeiro. Ele me desejou primeiro. Coitado do diabo. Diga: coitado do diabo. Quando ele pecou, Deus disse: estou selando seu destino. Deus é bom demais para com o homem, irmão. Olha para seu irmão sorrindo e diga: Deus é bom demais para tu, bicho. Diga: Deus é massa. Diga: Deus é lindo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Deus sabe alcançar todas as pessoas. Pastor, eu ouvi numa mensagem, pastor Célio disse que o cara se converteu, né? O cara tinha se convertido. E
cara era daqueles... Ele era... Como é que chama? Punk, sei lá, pai. Surfista. Aqueles que falam bem assim. Como é que fala? Como é que fala? Pronto, é desse jeito. Aí ele se converteu, né? E ele conversando lá com o pastor Célio, ele conversando, e o pastor Célio disse que aprendeu com ele, porque ele ficou olhando para a lua. Assim, ele nunca fez isso na vida, né? Ele ficou olhando para a lua, as estrelas. Aí disse, mas bicho, olha, Deus é bonito demais, cara. Olha que coisa, ele não conseguia ver, irmão. Aí tem gente que ainda julga. Deixa ele ser como ele é, irmão. Que coisa, ó, Jesus, massa, isso é massa, meu. Mas com isso, com certeza, se libertou das práticas mundanas. Não é? Então, em Coríntios, irmão, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo... quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 11 de Coríntios, se você prestar atenção, as pessoas estavam lá na igreja de Coríntios se reunindo para tomar ceia, mas não era para tomar ceia, não, era para beber cachaça. Pode ler. Que era vinho naquele tempo, pode ler. Se o apóstolo Paulo não corrigir eles. Uma classe de homens mais ricos, que era bem rico, levava uns banquetes, bem grandes os banquetes. Aí chegava lá, no vinho. E os pobres ficavam lá, morrendo de fome. Era. Aí dizia, isso é a ceia do Senhor. Aí Paulo foi e repreendeu eles. Se vocês estão discernindo o corpo de Cristo, não. Quer dizer, vocês não estão tendo amor um para com os outros, não. Vocês estão vendo ali que teu irmão, ele é de uma qualificação menor, ele tem menos dinheiro, mas ele é teu irmão. Ele é teu sangue. E Paulo começou a disciplinar. Não é? Paulo começou a disciplinar a igreja de Coríntios. Vocês não estão fazendo nada criativo aqui, nada de bom. Porque vocês estão vindo aqui, desprezam os que não tem nada, fica bebendo até encher a cara e sai bêbado daqui. Era isso que Paulo estava dizendo. Ele não discernia. Irmão, a ceia é muito mais do que isso. Diga glória a Deus. Eu recebi um conselho e te aconselho também. Era bom você separar um dia, pelo menos na semana, e chamar toda a sua família, os que são próximos a você. Bote um pão, faça uma garrafinha de café. Se não der para botar o queijo, bota o ovo. Vá no lugar que está mais barato e compra. Então corra lá no muro da casa do Denilson, tem uma galinha que bota direto lá. Quando a irmã Lute chega lá, vai pegar os ovinhos, Denilson já tem passado primeiro, né, irmã Lute? Misericórdia, Denilson, vai orar em línguas. Senta com sua família, irmão. Jesus fez isso. As pessoas criam algo. Ai, meu Deus, a ceia. A ceia, diga, a ceia é para me fortalecer, a vencer o pecado e combater as doenças. Tem gente que diz, não, mas o cara tem que morrer de doença. Morre tu, condenado. Eu não quero, não. Diabo de morrer de doença. Eu quero morrer quando eu estiver bem velhinho e o Senhor diga, meu filho, chegou a hora de você vir para casa, bebezinho, chegue. Aí ele, como diz lá no Salmo, ele corta a minha respiração e eu vou voar. Quem vai voar para a glória de Deus? Aleluia! Levante a mão e diga, Deus é bom! É maravilhoso esse Senhor que eu sirvo. Nós estamos no tempo da graça, irmão, não é da lei, não. A graça é, pode tocar, é aceitar o que Deus fez por tu, sem tu merecer. Olha para você, irmão, e diga, para de ser triste, para de ser depressivo,
Para de ser negativo. Receba o que Deus tem para tu, meu filho. Deus tem coisas grandes para tu, rapaz. Deus quer restaurar tua família, tua casa, teus filhos. Receba, confia nele. O mais ele fará, ele diz, está escrito. O mais ele fará, ele fará. Ele é rei, ele é rei. Ele é rei. Receba. Receba. Irmão, eu fui curado de pedra no rim, só dizendo obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Passei uma noite todinha com a dor. Saí de madrugada para a casa de mãe, orando, declarando, confessando. Mas quando eu cheguei na casa de mãe, eu chegava, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mãe disse, quer um chazinho? Ó, tu que tiver, vem. Brincadeira. Aí eu tomei o chazinho lá. Obrigado, Jesus, obrigado. Quando eu entrei no banheiro, a dor saiu. Só agradecendo a Deus eu recebi. Só dizendo obrigado, Jesus. Só dizendo obrigado. Aleluias. Glória a Deus. Versículo 30, bota aí no 30. Lê aqui o 30 mais eu. Olha para a tela, todo mundo. Por causa disso, ele estava falando para os ricos que estavam maltratando os pobres, que não estavam amando, não estavam andando em amor. Estava tomando vinho como se fosse para embriagar. A Bíblia diz, ai Deus que anda. Pastor, o vinho que Jesus tomou tinha algo? Bom, eu não sei dizer, provavelmente tivesse. Mas a Bíblia não relata que Jesus se embriagou. Porque Provérbios diz, ai daqueles que andam à noite se embriagando. Amém? Eu não vou entrar em detalhes se tinha álcool, se não tinha. Isso não convém. É verdade? Aí o apóstolo Paulo diz, vocês que estão andando desse jeito, olha, ele diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Dormem é morre antes do tempo, ele está dizendo. Doentes, fracos, muitos que estão morrendo antes do tempo, por causa disso. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você vive na dependência de Deus, se você ama a Deus, se Deus está abrindo seu coração, se você está se quebrantando diante de Deus, ainda tem fraquezas, particularmente. Pergunta para seu irmão, mesmo que tenha fraquezas particularmente, a ceia não é para condenar você. Diga, a ceia é para te ajudar nessas fraquezas. Se fosse assim, irmão, isso aqui não era uma ceia, isso era uma isca. Toma a ceia, porque se você tem algo fraqueza sua aí de pecado, aí você vai morrer. Isso era uma isca. Você não queria tomar a ceia, você dizia, na outra talvez eu tome. Quando viesse na outra, deixa isso longe de mim, que isso aqui é perigoso. Deus está rindo agora. Jesus está rindo, Jesus está feliz, irmão. Sério, ele está rindo agora. Tem gente que pensa que Jesus está lá no céu com um tridente do tamanho do mundo assim, dizendo, eu estou esperando você para lhe dar uma catucada. Olha para seu irmão e diga, ele te amou primeiro, rapaz. Aleluias. Lembra que eu disse, quando o diabo pecou, ele disse, está selado seu destino, abismo. Quando Adão pecou, Deus disse assim, imagina, Deus tinha que tirar Adão do jardim do Éden. Tem muita gente que tem a imagem de Deus cruel. Deus tirou Adão do Éden, porque Adão pecou, sai daqui miserável, pecador, sujo, imundo. Não, irmão. Vocês não sabem como ficou o coração de Deus partido. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus tirou Adão do Éden e selou lá com os anjos. Sabe por quê? Porque tinha a árvore da vida lá. E ele já estava morto espiritualmente. Ele já podia provar doenças, provar coisas que não prestam. E se ele começava da vida, ele ia viver com câncer. Pegasse um câncer, ia viver eternamente com câncer. Imagina. Você já parou para pensar nisso?
Aí Deus disse assim: Adão, sai daqui, rapaz. Vai para ali. Agora imagina Adão, cadê Adão e Eva? Um casal. Eu já falei dele, vai. Andando de mão dada. Desiludido, cabeça baixa. Aí para lá. Adão e Eva. Aí imagina Deus. Adão! Eva! Não se preocupa não. Eu estou preparando um lugar para vocês. Vocês vão pisar na cabeça da serpente ainda. Vocês vão ser mais do que vencedor. E eu vou preparar um lugar especial para vocês. Levante a mão e dá um glória a Deus bem forte. Aplauda Jesus. Imagina a dor que Deus sentiu, a tristeza, o choro, porque Deus chora também, a Bíblia fala. Deus sente tristeza, Ele tem uma alma. Imagina Ele ver os seus filhos indo. Ai meu Deus, você não sabe o amor que Ele teve por nós. O amor dele foi tão grande, irmão. Mas tão grande, diga mais tão grande. Diga mais tão grande. Tão grande. Que o filho dele, que é Jesus, estava lá no céu do lado dele, olhando aquela situação. Ele olhou para o pai e disse: Pai, estou vendo que o Senhor está triste. Eu nunca vi o Senhor desse jeito. Nem no dia que Satanás se rebelou, o Senhor ficou desse jeito. Mas um bolo de barro que o Senhor fez sobre ninguém de espírito teu lá neles, o Senhor ficou desse jeito. Pai, não se preocupa não, Pai, porque o filho sempre quer agradar o Pai. O filho sempre quer agradar o Pai. Diga para ser filho, sempre quer agradar o Pai. Ele não gosta de ver o Pai triste. Isso é tremendo, irmão. Aleluias. Aí ele foi: eu vou lá morrer no lugar deles. Oh, aleluias. Isso é maravilhoso, irmão. Isso merece um glória de estrondar o inferno aqui dentro. Merece mais alto ainda. Se eu vou lá, eu morro, mas eles são salvos e eu te agrado, Pai, porque eu vim para fazer a tua vontade. Olha para seu irmão, dá um cheirinho no rosto do seu irmão. Mulher com mulher, homem com homem, né? A não ser que seja casal, né? Pelo amor de Deus. Pode dizer, esse cheiro representa o amor de Deus sobre a sua vida. Deus te ama. Não vejo um pai como um cabo lá que está lá no céu doido para te tragar, não. Vejo um pai como uma pessoa amorosa. Aleluia. Que quer salvar a sua alma e seu espírito, que está te dando uma direção, está mostrando a você o caminho. Ele está dizendo: esse é o caminho, meu filho, esse é o caminho, siga. Eu lá no casamento, Carol, olhando para a irmã filha, lembrei, né? O Espírito Santo me lembrou. Eu estava lá bem quietinho no meu canto sentado, e o Espírito Santo falou comigo, ela no casamento lindo, maravilhoso. Rafa, rapaz, um homem abençoado, o filho da irmã Eleusa, muito abençoado. Dei até um beijo no rosto dele. Não sei nem se interpretaram mal. Mas aquilo representava o amor de Deus na vida dele e a recompensa de Deus na vida dele por as renúncias que eles passaram para permanecer firme. E lá no casamento, lá eu quietinho no meu canto, eu não queria nem que me chamasse, né, para falar nada, nem dizer nada. Fiquei lá no meu canto e o Senhor falou no meu coração e disse: desse jeito, tá vendo isso aí? Porque eu ainda me considero como pai na fé dela, que ela nasceu nessa visão. Eu sou pai na fé dela, ela congrega em outra igreja por motivos maiores. O esposo dela congrega com a mãe, ela deveria acompanhar o marido. Eu até disse isso a ela, mas estava lá. E o Senhor falou no meu coração. Não era eu que estava fazendo o casamento, não era eu que estava fazendo nada ali. Mas o Espírito chegou e disse dentro de mim: você tem parte do que está acontecendo na vida dela.
Rapaz, ali eu me segurei para não chorar. Que é lindo, irmão. Precisou ninguém vir me dizer nada, mas o Espírito Santo, ele... E aqui dentro ele diz: você tem parte que você plantou na vida dela. E ela tem parte porque ela obedeceu. E o fato dela ter obedecido, Deus honrou um belo de um casamento na vida dela. Aí tem muitas pessoas que não querem, não tem paciência, aí meta a cara, quebra a cara, casa de todo jeito, não quer ouvir a voz de um homem de Deus, uma instrução, não quer, não, é porque é assim, pastor não manda na minha vida, ninguém manda e não sei o que, quebra a cara. Mas ela nasceu desde a igrejinha lá. Desde a igrejinha, naquele tempo, não era o irmão Mitônio com reco-reco. Do outro lado parece que era o irmão do Dé, não era o irmão do Dé lá com o tabaco lá, eu sei lá o que era. Não tinha ritmo de nada, irmão. Miséria e queima. Eu aceitava pela fé aquilo, era uma luta. Mas eu suportava em amor. Dava dó, irmão. Eu disse, meu Deus, por que não esconderam aqueles instrumentos? Mas a primeira coisa que chegaram, os avôs da harpa, eles pegavam os instrumentos e começavam lá, irmão. O povo olhava e dizia, eu acho que o povo dizia que isso aqui não é um centro de macumba. Se eles dissessem, eu dizia, não, irmão, porque no centro de macumba é mais organizado ainda. Eita, Jesus. Mas nós vencemos. Nós vencemos, hoje nós temos um grupo de louvor abençoado. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmão Eduardo. Irmão Eduardo teve uma oportunidade, irmão. Nós tínhamos que fazer uma visita. Nós chegamos lá na visita, né? Nós entramos, o cara era novo convertido, tinha acabado de se converter, nós entramos. Nós quando ia chegando, o forró tava comendo de esmola, irmão. E o baião tocando lá, não lembro o ritmo, o forró comendo de esmola, e nós entrando lá, e eu, não tem nada não. E quando nós entramos, o irmão Eduardo obedeceu, não disse nada, né? Ficou calado lá, nós pregando o evangelho, cara novo convertido. Quando foi de noite no culto, eu disse, irmão Eduardo está com a oportunidade. Irmão Eduardo subiu um novo convertido lá atrás, meu Deus do céu. O irmão Eduardo disse, esse negócio de crente está ouvindo forró. O cara parou de ir para a igreja. Meu Deus, irmão, não diga isso não. Foi uma luta para nós ganhar aquela alma. Uma luta para nós pelejamos, ele voltou, mas depois... Ai, Jesus. Ele desapareceu, não sei nem como é que ele está mais. Nós vencemos, irmão. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. Irmão, preste atenção. Isso aqui, ó. Por causa disso há entre vós, por causa de um procedimento mundano que aquela igreja estava tendo. Paulo estava dizendo, tem muitas pessoas que estão morrendo antes do tempo, muitos estão ficando doentes. Mas ao mesmo tempo, muda essa palavra e veja nessa outra ótica. Por causa de uma igreja que anda no Espírito, substitua enfermos por sarados. Por causa de uma igreja que anda no Espírito, toma ceia do Senhor, anda em cura divina. Por causa de uma igreja, olha, muitos que dormem, muitos que morriam antes do tempo, por causa de uma igreja que decidiu andar em Espírito, se render. Eu encontrei, Senhor, meu tesouro. Uma igreja que decidiu se render. Aí substitua muitos que dormem antes do tempo. Diga assim, uma igreja que toma ceia, que conhece isso aqui, é o corpo, o sangue do meu Cristo, o meu Redentor que me ama. O pão moído do meu Redentor que me ama. Por causa disso eu tomo isso, eu me fortaleço, eu ando em cura, eu sou forte e vou viver até os 100 anos de idade. Aleluia!
Olha para seu irmão e diga: tem mais. Sem bengala. Andando bem durinho. Aqueles velhinhos bem durinhos. Aqueles velhinhos que... Porque velho é assim, irmão. Qual coisa bonita é um velho quando tá saradinho, né? Primeira coisa, ele compra um óculos desse tamanho. Agora é preto o óculos. O cabo não vê nada. O cabo olha, vê o cabo, dá para se pentear com ele. Aí depois ele compra um chapéuzinho. Assim, né? Aí o velho sai com aquele óculos ali, irmão. Vamos jogar dominó. O chapéuzinho invocadinho, irmão. É retado demais. Eita Deus. Eu estou me divertindo hoje aqui. Deus chamou você para se divertir, meu irmão. Chamou nós para ser feliz. Diga para seu irmão a condenação, irmão, que está sobre você. Fica de pé. Diga: mesmo no sofrimento, não pare de agradecer a Jesus. Obrigado, Jesus. O que acontece com aquele menino aqui? Só vive dizendo: obrigado, Jesus, porque você entendeu. Eu entendi. Porque eu encontrei o meu tesouro. Diga comigo: eu encontrei o meu tesouro. Irmão, quando salvar, salve, mas não feche. Faça daquele jeito, viu? Eu não quero perder essa mensagem. Essa mensagem vai rodar o mundo e vai salvar almas. Vai rodar o mundo e vai salvar almas. Daqui a pouco. Mandamiano, você encontrou o tesouro? Tá feliz? Tava pensando na irmã hoje, viu? Tava pensando. Quinta-feira eu vou orar por cura de novo, transmitindo a unção de Deus, viu? Glória a Deus. Mas esse amor que está aqui de Deus, ele envolve você e te preenche em nome de Jesus. E te fortalece. Você acredita nisso? Paciência. Diga para seu irmão: paciência. 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 Olhe nos olhos do seu irmão e diga: paciência. Calma. Calma. Diga: as coisas vão acontecer. Pode acreditar. Tenha paciência e calma, mas vai acontecer. Diga: o seu Isaac está sendo gerado. Seu Isaac está sendo gerado. Sua promessa está sendo gerada. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua família mendigar o pão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu encontrei, Senhor, meu tesouro. Tu és Senhor, meu tesouro. Eu vivo por ti. Sabe, eu vou batizar. Eu creio que vai ter mais gente aqui que está aqui dentro e vai decidir: eu vou me batizar. E vai, sábado, 9 horas da manhã, vem aqui receber o batismo. Venha buscar a sua ceia. Só vim. Se você entendeu essa palavra, venha buscar a sua ceia. Venha, pegue seu pão, pegue seu cálice. Deus é bom. No final, toma.
Pegou? Amém? Glória a Deus. Levante o pão. Simples oração você vai dizer. Simples oração. Você vai dizer: Jesus, isso foi o Senhor que fez por mim. Diga: não é a religião, não é o homem, nem ninguém que vai impedir de eu participar da mesa do Senhor. Eu recebo forças físicas, saúde, cura, tudo que foi comprado lá na cruz do Calvário. Quem tem doença, quem está sendo tentado com doença, eu vou dizer nem tem, você não tem. Quem está sendo tentado por uma doença, tome fé como o melhor remédio na sua vida para libertar do corpo de toda doença e de toda enfermidade. Diga: obrigado, Jesus. Pode comer o corpo de Cristo. Cristo já nos preparou. Muda. Quero o mesmo louvor. Obrigado, Jesus. O mesmo louvor que estava. Levante o vinho. Diga: esse é o teu sangue, Jesus, que me comprou, que me resgatou. Todos os meus órgãos que estavam morrendo, receba vida, saúde plena, em nome de Jesus, porque isso representa o corpo do meu Senhor Jesus e o meu Salvador. Pode beber do suco dele. Melhor, teu